A partir do primeiro versículo, e como não é a palavra principal dessa noite, a igreja não precisa ler junto, mas caso queira, fique à vontade para ler a sua Bíblia, no segundo livro dos Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz: E sucedeu quando o Senhor haveria de tomar Elias para o céu, por um turbilhão de vento, que Elias se foi com Eliseu a Gigal. E Elias disse a Eliseu: Fica aqui, rogo-te, porque o Senhor me enviou a Betel. E Eliseu disse a ele: Como vive o Senhor, e como vive a tua alma, não te deixarei. Assim eles desceram a Betel, e os filhos dos profetas que estavam em Betel vieram até Eliseu, e disseram a ele: Tu sabes que hoje o Senhor tirará o teu mestre da tua cabeça? E ele disse: Sim, eu sei disso. Retei a vossa paz. E Elias disse a Eliseu: Fica aqui, rogo-te, porque o Senhor me enviou a Jericó. E ele disse: Como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei. Assim eles vieram a Jericó. E os filhos dos profetas que estavam em Jericó vieram a Eliseu e disseram a ele: Tu sabes que o Senhor há de arrebatar o teu mestre hoje, por sobre a tua cabeça? E ele respondeu: Sim, eu sei disso. Retei a vossa paz. E ele disse a ele: Rogo-te que fiques aqui, porque o Senhor me enviou para o Jordão. E ele disse: Como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei. Ambos seguiram adiante. E 50 homens dos filhos dos profetas foram e se puseram de pé para ver de longe. E eles se puseram de pé junto ao Jordão. E Elias tomou o seu manto e o enrolou todo, e feriu as águas. E elas foram divididas de cá a lá, de modo que os dois atravessaram em seca. Sucedeu quando eles haviam partido que Elias disse a Eliseu: Pede-me o que devo fazer por ti, antes que eu de ti seja tomado. E Eliseu disse: Rogo-te que uma porção dobrada do teu espírito seja sobre mim. E ele disse: Pediste dura coisa, todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se sucederá para contigo, mas se não, assim não se sucederá. E sucedeu que quando eles ainda seguiam adiante e conversavam, apareceu ali uma carruagem de fogo e cavalos de fogo, e os separaram ambos, e Elias subiu por um turbilhão de vento ao céu. Amém? Apenas até aqui. Eu gostaria dessa noite, meus irmãos, aproveitando o tempo separado para essa saudação, dizer que para aqueles que foram tocados pelo Espírito Santo puderam perceber que a última canção cantada, ela estava conectada com a palavra devocional, onde nós lemos no livro do evangelista Lucas: Não vos gloriais quando os demônios forem expulsos, quando os doentes forem curados, mas vos gloriais quando saberdes que o vosso nome está escrito no livro da vida. E assim foi a canção que ora entoamos agora há pouco. O maior troféu é saber que o seu nome está escrito lá. O Senhor, o Espírito Santo, toca naquele que quer ser tocado por Ele. A palavra é clara quando diz que Ele está à porta e Ele bate. Ou seja, não falta vontade de Deus para ir até nós, porque o Senhor Jesus sabe da nossa pouca força, sabe que nós não podemos ir até Ele. A nossa força de vontade, ela é fugaz, ela é como a vaidade, ela não dura nada. De manhã às vezes a gente tem a força de vontade, mas quando chega ao meio-dia essa força já foi embora, já virou desânimo, ela já se esvaiu. Assim é a nossa vontade de servir a Deus. Agora eu vou orar, agora eu vou jejuar, agora eu vou ser um homem melhor, eu vou ler a Bíblia, eu vou tratar as pessoas melhor, eu vou cuidar da minha família, eu vou ser um empregado melhor, eu vou ser um chefe melhor.
E a gente nem termina de falar isso dentro da nossa mente e já está fazendo pior do que o que a gente estava fazendo antes de começar a pensar em melhorar. E o Senhor sabe disso, então Ele vem até nós. E Ele vem até nós de muitas formas. Ele vem até nós através dos nossos próprios pensamentos. Ele sopra alguma coisa nos nossos ouvidos. Ele usa as pessoas que estão à nossa volta. E às vezes alguém vai pedir assim: olha, tira uma palavra, vê o que Deus tem para falar comigo. E a gente não se atenta que às vezes que para ouvir a voz do Senhor é só calar. Mas não é calar, fechar a boca, é dar uma ordem para o nosso pensamento. A partir de agora eu não vou pensar nada, porque eu não sei de qual forma o Senhor vai falar comigo. Eu não sei o que Ele vai usar para falar comigo. Eu só vou ficar atento, eu vou ligar os meus sensores. Porque se Ele quiser usar um animal, como Ele usou a jumenta para falar com o Balaão, eu vou estar atento para ouvir. Se Ele não falar nada, mas no momento da minha necessidade de enviar um corvo, ou um urubu, ou que a Bíblia seja lá o que ela chama de pássaro preto, com um pedaço de carne, eu vou saber que eu estou no lugar certo e na hora certa. Eu estou exatamente onde Deus queria que eu estivesse. Porque Deus não sustenta crente que não está aonde Ele mandou, quando Ele mandou. Veja que Eliseu, quando ele se esconde de Acabe naquela caverna, ele sabe que Deus está com ele. Mas não é porque Deus está falando: eu estou contigo aí nessa caverna. É porque quando ele chega na caverna tem um ribeiro de água e a caverna fica no meio do deserto. E quando chega a hora da refeição, vem um pássaro preto com a carne no bico. Então ele sabe que se Deus está sustentando é porque ele deveria estar ali. Então a gente tem que parar de escolher a forma com que a gente quer que Deus fale conosco. Eu queria que Deus mandasse um anjo. Eu queria que Deus enviasse um profeta. Eu queria que Deus falasse no sonho. Irmão, a gente tem que entender que a gente não está na posição de dar ordens em Deus, porque senão nós estaríamos no trono e Ele estaria na terra. A gente tem que se colocar no nosso lugar. Não é à toa que está escrito na palavra do Senhor: sujeitai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. O Senhor, Ele se afasta de pessoas altivas. O que está escrito no livro dos Provérbios? A soberba precede a queda. Glória a Deus. Você quer saber se uma pessoa vai cair? Observa ela. O olhar dela, a palavra do Senhor fala sobre o olhar altivo. Às vezes, irmãos, nós não percebemos quando estamos nos aproximando do abismo. É por isso que a gente precisa vir para um culto como esse. Eu tenho pregado sobre isso, porque é muito fácil a gente esquecer o que é certo. E se a gente se esquece do que é certo, é natural para a nossa carne ir para o errado. Se a gente não fizer nada, a gente já vai para o inferno. A gente precisa buscar ao Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. E a gente precisa repetir toda hora aquilo que a gente já sabe, mas precisa ser repetido para que nós não tenhamos a chance de se esquecer. Porque o abismo sempre está próximo daquele que é nascido de mulher. Mas o Senhor nos dá, numa noite como essa, a chance, a oportunidade de nos afastarmos do abismo, ou de pelo menos não cairmos nele. E nós precisamos vencer o esquecimento todos os dias. Repita isso comigo: eu preciso vencer o esquecimento. Eu preciso vencer o esquecimento. Meu irmão, nós precisamos nos lembrar de abrir mão da soberba. Nós precisamos nos lembrar de abrir mão daquilo que nos afasta da voz do Senhor, porque nós dependemos da voz do Senhor para nos direcionar em tudo. Nós precisamos da voz do Senhor para nos dizer: nessa situação eu preciso falar ou preciso ficar quieto? Nós precisamos da direção do Senhor para saber: eu vou até onde estão me chamando, eu recuso esse convite. O que o Jesus quer que eu faça? Porque às vezes o que eu quero fazer vai ser para a minha própria condenação. E se eu fizer só o que eu quero, o que me difere de uma folha seca? O que me difere de um animal selvagem? Absolutamente nada. Se eu for movido pelas minhas necessidades, cuidado com as tuas necessidades. Quando a gente está com fome, a gente não toma boas decisões. Se a gente estiver com calor ou com frio, nós não vamos tomar boas decisões. Você já entrou numa loja grande no inverno?
Você já percebeu que dentro da loja sempre vai estar muito mais frio do que lá fora? Para te forçar a comprar uma blusa. Você já viu para quanto que vai o preço do guarda-chuva no cabelô quando começa a chover? Triplica, quadriplica o preço. O Senhor me leva a perguntar para pessoas aqui nessa noite: quantos por cento da sua vida tem sido decisões e escolhas suas? E quantos por cento você tem sido levado como uma folha seca, fazendo aquilo que as pessoas à sua volta querem que você faça? E quer sentir uma dor forte agora? Muitas vezes o seu dinheiro, a sua saúde, a sua como que eu vou chamar isso, meus irmãos? O seu emocional, ele é destruído por pessoas que você nem conhece, que você vai ver uma vez só na sua vida. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite, porque quando nós vamos fazer a vontade do Senhor, nós esperamos que as coisas melhorem, mas por um espaço de tempo elas vão piorar quando nós vamos para os pés da cruz. Sabe por quê? Está escrito no Apocalipse: aquele que perseverar, dar-lhe-ei a coroa da vida. Então não é sobre força de vontade, porque a força de vontade faz eu levantar no domingo de manhã e falar assim: hoje à noite tem culto, então eu vou fazer um jejum porque eu quero chegar lá e eu quero prestar um culto a Jesus. Eu não vou buscar nada, eu vou me entregar. Você acabou de pensar, meu irmão, você já está dando aquela picada no café quentinho. Essa é a força de vontade. Então não é sobre o que você pode entregar, é sobre a sua percepção sobre você mesmo em dizer para Jesus, em oração. A gente já quer ir para o jejum, para o propósito. Agora eu vou fazer a obra. Já ouviu alguém falando que vai fazer a obra? O apóstolo Paulo, quando se converteu, ficou 14 anos frequentando a igreja onde as pessoas odiavam ele, até o primeiro dia que um obreiro olha para ele e fala: aquele rapaz já está ali, né? Bastante tempo. Deixa eu ver se eu... Ninguém queria ir com... Eu vou esquecer o nome. Não era o Barnabé. Será que alguém consegue me ajudar aqui? Quem andou com Paulo primeiro? Eu acho que foi Barnabé, não tenho certeza. Um dia um obreiro falou assim: eu vou para a obra. Obreiro velho. Ninguém quis ir com ele. Aí ele olhou assim, viu Paulo, meu irmão, lá na última cadeira, triste, 14 anos esperando uma chance. Falou: você quer ir comigo? Ele falou: eu estou com sede, eu estou com fome. Deus me deu a palavra, só fala onde que eu vou. 14 anos. Diz a Bíblia que ele foi costurava tenda para se sustentar, porque ele não tinha mais renda. Ele largou tudo por amor ao Senhor. 14 anos frequentando a igreja, até o primeiro dia que ele foi virar o apóstolo Paulo. E tem gente que chegou, meu irmão, não vou nem falar de tempo, mas já chega: agora eu vou fazer a obra, na força de vontade, que dura 5 minutos. Alguém está ouvindo o que eu estou falando? Então não é sobre o que você pode ou quer entregar, é sobre a sua humildade de chegar no pé da cruz em oração, meu irmão. Eu não estou falando de jejum, de propósito, de oração, de plantar bananeira, de ouvir a voz do anjo, de profetizar. Não, eu estou falando em oração. O que é oração? Se Jesus, lá no Monte das Oliveiras, dobrou o joelho para orar, quem sou eu para orar deitado? Quem sou eu para orar sentado? Quem sou eu para orar enquanto dirijo? O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite: põe a tua boca no pó, talvez assim ainda haja esperança. Então, se você tiver a humildade de orar e falar assim: Senhor, eu não sei nem por onde começar, eu só sei que eu preciso de Ti. E depois de fazer essa sincera oração, você espera, porque Ele virá até você. E ele veio até Elias porque Elias já não aguentava mais, mas Deus deu o que ele prometeu. E o Senhor vê crentes aqui que não estão aguentando mais, mas ele diz para você: para aquele que perseverar, glória a Deus, dar-lhe-ei a coroa da salvação. As palmas são para Jesus.